Tudo bem, galera? Tudo bem? E aí, gente? Hoje a gente vai falar sobre público-alvo. Assunto complicado, assunto difícil, viu? Por que é importante falar sobre público-alvo? Porque público-alvo é a mesma coisa. Se eu erro no público-alvo quando eu estou fazendo uma tarefa de marketing, quando eu estou fazendo um anúncio, é como eu querer ir para São Paulo e pegar o caminho para o Rio de Janeiro. É isso que acontece. Quando eu erro no público-alvo, é a mesma coisa. É isso que acontece quando a gente despreza público-alvo, quando a gente erra público-alvo na hora de fazer uma campanha, um anúncio, ou até entender o público que está frequentando a nossa farmácia, a nossa empresa. Vamos lá, deixa eu compartilhar então aqui minha tela. Hoje a aula vai ser no computador, olha só, hoje tem texto, que legal. Vamos lá. Como definir público-alvo da minha farmácia de manipulação? Toda vez que eu contratava uma agência de marketing para fazer campanhas ali para minha farmácia, eles chegavam, a primeira pergunta que eles faziam era assim: Rogério, beleza, vamos começar nosso trabalho, qual é o seu público-alvo? E eu, na santa ignorância, falo assim, meu público-alvo é todo mundo. Eu vendo para crianças e aposentados, para mulheres e homens, eu vendo para todo mundo. Eu não conseguia entender a importância disso, porque eles estavam me perguntando isso. E pior, eles não tinham competências para colocar na minha cabeça a importância de saber definir um público-alvo. Então vamos lá. Por que eu tenho que definir um público-alvo? Deixa eu abrir aqui. 3 motivos que eu tenho que definir um público-alvo. Atenção. Atenção é o ativo mais caro hoje na internet. Segundo, posicionamento. Posicionamento é muito importante, você se posicionar como especialista. E otimização de processos de entrega e de qualidade. Vamos abrir aqui. A atenção é o ativo mais caro, mais importante hoje na internet. Você tem apenas 3 segundos para chamar a atenção do seu público e ele prestar atenção no que você está falando. E se você não tiver uma comunicação certa, olha aqui, ó, uma comunicação certa, você não vai conectar com o seu cliente. Você não vai conectar com o seu cliente, principalmente o cliente que você quer e o cliente que compra de você. Então, para você ter atenção, você tem que ter uma comunicação certa, tem que entender quem é o seu cliente e as dores e os desejos que ele tem. Depois, quanto mais nichado for seu discurso, quanto mais nichado, quer dizer, você conhece muito o seu público, quanto mais nichado for seu discurso, isso vai gerar mais autoridade frente ao seu público. E também nada é mais poderoso do que falar da dor ou a situação ou o momento que o cliente está passando. Então, se eu estou atento, uma comunicação correta, eu estou respeitando o nicho que eu estou falando, eu estou falando a nível de dor, a nível de situação que a pessoa está passando, a nível de desejo, eu ganho a atenção dela. Por isso eu preciso definir o público-alvo, senão o que eu vou falar? Qualquer coisa que eu falar, eu não vou ganhar atenção. Perdi os 3 segundos, acabou, tchau. Depois vem posicionamento. Deixa eu fechar, posicionamento. Se você tivesse com uma dor terrível de ouvido, com quem você prefere passar? Você prefere passar com o médico clínico geral ou com o médico otorrino? Ambos são médicos, porém um especialista. Provavelmente você vai escolher o otorrino. Se seu carro está com um problema no motor, quem pode te ajudar? O mecânico especialista em motor ou o mecânico especialista em alinhamento e balanceamento? Ambos são mecânicos, ambos podem resolver o problema que você está ali no momento. Mas em quem você prefere passar? Então, quando eu tenho um público-alvo, eu consigo um posicionamento como especialista, porque eu estou falando diretamente com aquele público, falando o que eu faço especificamente. E otimização de processos de entrega e qualidade. Quando eu tenho um público-alvo, eu vou produzir um produto específico para ele. E se eu estou ali focado na produção daquele produto, tá? E se eu consigo conectar um grupo grande de pessoas, eu tenho uma demanda de vendas muito grande, então eu vou conseguir otimizar a minha produção, eu vou diminuir o meu estoque e vou aumentar a minha qualidade. Consequentemente, isso vai me gerar mais lucro. Então, essa é a razão que eu tenho que definir um público-alvo, tá bom? É uma razão justificada? Vocês vão começar a parar e pensar no seu público-alvo a partir de agora? Porque esse vídeo eu estou fazendo para simplificar para vocês o que é um público-alvo, para você definir um público-alvo e conseguir fazer campanhas mais assertivas. Parar de fazer aquelas campanhas que você cria uma campanha, faz um vídeo, cria um anúncio, um carrossel, tem 2 curtidas, do pai da pessoa da farmácia. Não adianta, não tem engajamento nenhum, porque você não está falando com o seu público. Agora deixa eu falar uma coisa, se você está gostando desse conteúdo aí, então curte, compartilha essa informação, isso aqui é muito importante.
para todos os seus colegas farmacêuticos, donos de farmácia de manipulação, que às vezes estão sofrendo ali, tentando alavancar suas vendas e não conseguem, porque está fazendo apenas uma comunicação errada nas suas redes sociais, nos seus anúncios, ok? Então vamos lá, compartilha e curte isso daí, segue o canal também, é um canal novo, a gente está lá começando agora com poucos vídeos, mas é um canal que vai crescer muito e vai trazer muita informação para todos os donos de farmácia de manipulação. Então não esquece, gasta esse dedo aí, curte, compartilha, segue, faz o que precisa fazer aí no nosso canal do YouTube, ok? Então bora, vamos continuar. 3 erros na hora de definir o público-alvo da sua farmácia de manipulação. Vamos lá. Achar que só tem um público. Quando a pessoa chega e pergunta para você qual é o seu público-alvo, parece assim, parece que eu tenho a obrigação de só ter um. Não, você pode ter vários públicos. Não tem problema ter vários públicos. O que tem problema é você fazer a comunicação para todos na mesma hora. Isso é o problema. Não tem problema ter vários públicos. Por isso, eu atendo todo mundo, eu atendo de criança a velho, de mulher a homem. Não tem problema isso. O problema está na comunicação. Então, o maior erro na hora de definir o público-alvo é achar que só tem um público para escolher. Não, você tem vários públicos para escolher. Quais os públicos que frequentam a sua farmácia? Por exemplo, aí você vai ver quais são os públicos. Quem é esse público? Aí você vai responder essas 4 questões aqui. Quem é esse público? Situação, o momento que ele está passando, as consequências que são vividas por esse público e o que ele deseja. E é quando a gente fala assim de público de marca, aqui, ó, público de marca, significa um público mais amplo que relaciona a sua farmácia a um determinado serviço, a um determinado produto, a um determinado nicho, ok? Então, público de marca. Então, um dos maiores erros é você achar que só tem um público. Outro grande erro, achar que um produto pode atingir apenas um público. É a mesma coisa que o público de marca. Mesma coisa. Um produto, ele pode atingir vários públicos diferentes. Por exemplo, o Verisol, ele pode atingir o público que quer tratar as rugas, ele pode atingir um público que quer tratar celulite, ele pode atingir um público que quer tratar cabelo, e assim por diante. São públicos e comunicações diferentes, o mesmo produto. Então, um produto ele pode atingir vários públicos, né? E a gente faz a segmentação desse público respondendo quem é esse público. Então, quem é o público de Verisol? São meninas entre 20 a 35 anos que querem tratar celulite. É um público específico. A comunicação tem que ser específica para ela. Situação, momento que ela está passando, consequências vividas e o que ela deseja. E aqui eu tenho, então, público de produtos. São públicos restritos que relaciona a sua dor com um benefício exclusivo desse produto. Tudo está relacionado depois no final com a comunicação, tá? E o terceiro grande erro é a comunicação genérica, que eu já estou fazendo desde o começo. Comunicação genérica da marca ou produto para o público. De todos, esse é o pior erro, tá? Tentar falar com todos os públicos ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? Olá, tem uma farmácia, sua farmácia de manipulação em Taubaté. Estou falando com todo mundo. Sua Farma, fazemos medicamentos para pet, cosméticos, oferecemos 30% de desconto para aposentados. Eu estou conversando com todo mundo. Quando uma conversa é muito genérica, é muita informação, a pessoa perde o foco. Ela não sabe o que escutar. Entendeu? E aí eu perco o momento de chamar a atenção. Perdi o anúncio, perdi a campanha, perdi tudo, perdi o dinheiro investido, perdi tempo, porque eu quis comunicar tudo ao mesmo tempo. Fazer uma comunicação genérica de um produto. Não rola, não dá certo. Depois a gente vem aqui a falar de benefícios que resolvem dores de públicos diferentes. Mesma coisa. Morosil ajuda a secar barriga, combate estetose hepática e é um potente antioxidante. São públicos diferentes. Quem quer secar barriga, quer secar barriga. E até esse público que quer secar barriga, ainda tem ainda ramificações desse público. Quem tem problema de estetose hepática não compra Morosil. Então não anuncia, não perde tempo gastando tempo falando isso. Entendeu? Verisol combate rugas, diminui celulite, fortalece cabelo, combate a flacidez corporal. É muita informação. Existe uma regra, a regra do 1. Quando eu for fazer um anúncio, quando eu vou falar alguma coisa,
Eu só escolho um benefício, eu bato naquele benefício, porque aquele benefício só atinge um público específico. Eu vou chamar a atenção só daquele um público específico. Entendeu? É a regra do 1. Por isso é importante definir público-alvo. Vamos lá? E agora, como definir público-alvo? Não esquece, gente, de curtir e compartilhar isso. Se tá gostando do que eu tô falando, compartilha, curte, aproveita esse conteúdo aí, que esse conteúdo é muito, muito, muito importante para as farmácias de manipulação. Agora vamos lá. Como definir o público em si? Vamos lá. A gente falou que existe o público de marca, né? E o público de produto. Público de marca é aquele público que olha você, olha a sua marca e associa você a um nicho ou algum tipo de serviço. Público de produtos são aqueles benefícios que aquele produto tem e cada benefício segmenta para um tipo de público. Vamos lá, vamos fazer como eu vou definir o público de marca. Vamos começar com esse daqui. Primeira coisa, gente, em público de marca eu tenho que olhar primeiro para o meu posicionamento, a identidade da empresa, a identidade da farmácia. Como você gostaria de ser lembrado pelo seu público? Sua farmácia, você gostaria que a sua farmácia fosse lembrada como uma farmácia que vende barato e entrega rápido? Como uma farmácia que preza pelo relacionamento e personalização? Ou como uma farmácia inovadora? Como você gostaria de ser lembrado pelo seu público? Isso é importante, é decisão sua. Como você gostaria de ser lembrado? E aqui, de propósito, eu deixei 3 disciplinas de valor, as únicas 3 disciplinas de valor que você tem que escolher na hora de se posicionar como empresa. Você vai ser uma empresa que tem excelência em logística, excelência em relacionamento ou excelência em inovação? Não dá para ser bom nos 3, viu? Tem que escolher. Isso aqui, esses três elementos que eu coloquei aqui foi de propósito. Está relacionado à disciplina de valor, uma decisão que você tem que colocar quando você abre a sua empresa. Então, para definir o público-alvo primeiro, principalmente o público de marca, eu tenho que olhar o meu posicionamento e a minha identidade. O que eu faço de bom? Como eu gostaria de ser lembrado pelo meu público, ok? E defino excelência na logística, excelência em relacionamento ou excelência em inovação. Depois, vamos então definir o público, então. Definição do público aqui. Vamos lá. Quem é o público? Quem é o público que está ali, que frequenta a minha empresa, a minha farmácia? São os aposentados? Público classe A? Comerciários? Atletas, saúde integrativa, veganos, LGBT? Qual é o público que está ali frequentando a minha empresa todos os dias, a maioria? Qual é o público que me dá mais retorno? Qual a situação, o momento que ele está vivendo? Vamos escolher o público aqui de aposentado. A situação, o momento que o aposentado está vivendo. O dinheiro acaba antes do final do mês. Toma muito medicamento. Está sempre fraco, cansado. Se sente sozinho. Carente de informação e atenção. Tem dificuldade de sair de casa, Quais são as consequências desses aposentados, as dores, os medos dele? Falta dinheiro para um passeio, falta dinheiro para mistura, está em depressão ou tem medo de entrar em depressão, sempre com dor, está desanimado, não tem vontade de fazer as coisas, esquece de tudo. Essas são as consequências que ele está passando. E o que ele deseja? Ele deseja passear, ir na casa dos parentes, acabar com as dores, ser mais feliz, sair para dançar. Então isso é um público de marca. Se eu trabalho o meu anúncio, o meu discurso em cima desse público, eu vou ser lembrado como uma empresa que atende os aposentados, que tem descontos especiais, que entrega produtos de qualidade e barato. Mas eu tenho que entender, isso aqui é praticamente um playbook. Aqui só falta, para ser um playbook completo, só falta colocar as objeções desse público. E aí você vai ter um playbook completo para você fazer anúncio para esse público. Vamos lá? Público de produto. Público de produto. Vamos lá. Isso é mais direto. Quem é o público que eu quero vender, por exemplo? Público do Verisol. Quem que é o público do Verisol? Mulheres entre 35 e 55 anos, é um público mais genérico, mas são mulheres entre 35 e 55 anos. Eu vou segmentar através da minha comunicação. Tem o público, o LGBT, são os gays, os homens. Eles têm muito cuidado com a pele, com o cabelo. É um público específico, é um público muito bom. Mulheres atletas. As mulheres atletas sofrem muito com o sol, principalmente agora no verão. A pele fica ressecada, extremamente ressecada. Bariátricos também é um público específico para Verisol, porque eles têm um processo de flacidez corporal muito grande.
pós-menopausadas, olha quanto público o Verisol pode pegar. E você tem que acertar na comunicação. Situação, momento que está vivendo. Eu peguei aqui como exemplo, mulheres entre 35 a 55 anos. Vamos falar? Então vamos lá. Situação, momento que ela está passando. Percebe que a pele está mudando, aparecem as primeiras rugas, busca saber mais sobre Botox, aqui é muito importante, isso aqui é uma dica muito importante que eu vou dar no finalzinho. Investe em tratamentos estéticos, a autoimagem começa a ser abalada, o marido fica cada vez mais bonito e ela cada vez mais velha, ou o envelhecimento do marido é lento e o dela é rápido. Essa é a situação que ela está vivendo, isso que ela está olhando, ela está vendo isso acontecer. Quais as consequências e as dores dessa mulher? Autoimagem abalada, deprimida e sem saída, ela não vê saída, vai envelhecer, não tem volta, entendeu? Essas são as consequências, as dores, os medos. Isso aqui dá para se entender, fica uma coisa gigantesca. E o que ela deseja? Retardar o envelhecimento, se sentir bonita novamente. Se eu colocar aqui mais as objeções, eu tenho praticamente um playbook para fazer campanha do Verisol para mulheres entre 35 e 55 anos. É um público de Verisol, é um público específico, definir um público de produto. Vocês entenderam? Então é isso, gente. Essa é a importância de você definir um público-alvo para sua farmácia, para os produtos, porque você não pode errar na comunicação, porque se você errar na comunicação, você perde os 3 segundos mais importantes, os mais caros que existe, que é os 3 segundos da atenção, ok? Então, se você está gostando desse conteúdo, saiba que nós estamos criando uma mentoria que se chama Formulando Metas, e essa mentoria em breve vai estar disponível. E se você quiser saber mais como criar estratégias de venda, estratégias de marketing pago, tráfego orgânico, se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato com a gente. Na mentoria a gente vai falar sobre tudo isso, como que você estabelece metas para os próximos 12 meses e também como você consegue atingir essa meta antes do prazo determinado, tá bom? Então te espero lá, entre em contato aí. E não esquece, segue, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, porque todo mundo precisa dessas informações, pode ajudar muita gente. Se nós crescemos, todos nós vamos crescer juntos. Tchau!